Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. Passado o carnaval, é hora do país finalmente começar a trabalhar. E problemas para se resolver no Brasil não faltam. Na semana que vem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados será finalmente instalada para começar a analisar a reforma da Previdência, colocado aí como a prioridade zero do governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas não é esse o único problema que o país enfrenta. Aqui hoje a gente vai trazer para você a questão da moradia, que é um assunto que ninguém presta muita atenção, que de vez em quando acontece um incêndio, uma coisa, o tema volta, mas que é preciso se aprofundar mais nessa questão. Há uma falta de regularização, a falta de oferta de imóveis e também as pessoas começam a invadir como se fossem donas do pedaço e não é assim que as coisas serão resolvidas. Para tratar desse tema, eu e José Maria Trindade recebemos hoje aqui o diretor imobiliário da CODAB, Companhia de Desenvolvimento de Habitação, Dr. Marcos Palomo, que é também especialista aí, que vai nos dar uma visão mais aprofundada desse tema. Dr. Marcos, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. Agradeço muito o convite. É mais uma oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente falando de um tema tão relevante como é a moradia, direito inclusive assegurado na Constituição Federal e que é um tema que muito incomoda a sociedade, principalmente os mais carentes. Pois é, muito obrigada. E Zé Maria, mais um frente a frente, né? Depois de um carnaval que o presidente Jair Bolsonaro animou e constrangeu muita gente nas redes sociais, né? Pois é, exatamente no momento em que o presidente tenta montar no Congresso Nacional uma base do governo. Ali, líderes do Congresso, Denise, estão tentando empoderar, esta é uma palavra da moda, né, mas dar poderes a Onyx Lorenzoni na tentativa de fazer uma política, uma ligação entre Congresso e Palácio. E é exatamente nesse clima que o presidente Jair Bolsonaro tem que explicar. Está tendo que dar explicações sobre uma postagem de um vídeo que foi considerado pornográfico. E aí está tendo muita repercussão e até aliados do presidente estão reclamando e criticando. Mas olha, nós vamos falar aqui de política, continuar falando de política, política habitacional. Nós sempre falamos aqui que a sua vida é atingida pela política. Hoje aqui o Dr. Marcos Palomo vai falar sobre habitação. Um especialista do setor, assessorou a Câmara Legislativa, que é uma espécie assim, de Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores ao mesmo tempo daqui do Distrito Federal. É porque nos estados tem a Assembleia e as Câmaras de Vereadores, aqui é uma só. E ele participou da legislação para formar aqui a legislação sobre imóveis no Distrito Federal e agora está como diretor imobiliário da CODAB, que é o órgão do Distrito Federal que cuida exatamente de habitação. O advogado Dr. Marcos Palomo é muito conhecido aqui como Dr. Palomo, né? É isso exatamente. Perfeito. Hoje, Palomo, o imóvel é um sonho de todas as famílias. Ele se tornou inatingível porque é muito caro, né? Mas existem ali linhas, né, para que o cidadão possa comprar a sua casa própria. Perfeito, José Maria. A verdade a dificuldade ao acesso ao imóvel é uma realidade que acompanha todos na sociedade, mas principalmente a população de baixa renda. E para definir essas políticas, desde a lei da Minha Casa Minha Vida, a própria legislação aqui do Distrito Federal, ela divide isso em faixas para que nós possamos ter focos e dar prioridade àqueles que mais precisam. Faixa 1, 2, 3 e 4 e agora surgiu recentemente a faixa 1,5, que é uma faixa intermediária entre a faixa 1 e 2. A faixa 1, que é os mais carentes, são pessoas cuja renda não ultrapassa R$ 1.800. Para que essas pessoas possam adquirir imóveis, principalmente nas capitais do Brasil, é muito difícil. E por isso precisamos de políticas públicas que nos permitam gerar a habitação. Não falo aqui da propriedade, até porque o que a Constituição Federal assegura é o direito à moradia. E esse é o nosso verdadeiro papel social, atender a sociedade mais carente, porque eles sim precisam do Estado para ter acesso. Agora, essas pessoas carentes, elas não são cada vez mais afastadas dos grandes centros? Aí põe faz lá um loteamento, lá no Caixa-Prego, onde longe de tudo, aí não tem água, não tem esgoto, não tem transporte. Não fica muito pior a situação dessas pessoas?
É verdade, Denise. A maioria das políticas habitacionais, elas, exatamente porque o preço da unidade imobiliária se torna mais acessível, elas vêm afastando cada vez mais a sociedade dos grandes centros e gerando habitação onde você não tem equipamentos públicos comunitários, aqui eu estou falando de delegacias, hospitais, escolas, onde o transporte é difícil e principalmente o emprego ali não se encontra. Por isso, eu entendo que hoje seria fundamental, e é essa linha que a gente tem tentado atuar, é exatamente para que, aonde se gere habitação, se gere também equipamento público comunitário, se gere áreas comerciais, onde você tem emprego e renda, até porque você nunca vai resolver o problema do transporte, você vai gerar um novo problema quando eu pego essa população e coloco longe das escolas, onde seus filhos irão estudar, e dos empregos, onde eles irão trabalhar. Pois é, além da oferta, tem um número que me assusta. Dizem que quase 70%, gira em torno de 70% dos imóveis em todo o mundo, né, eles não têm documento, não são 100% legalizados. A que se deve essa desorganização? E não é só o Brasil, né? Não. Isso é uma realidade do mundo, mas no Brasil também. No nosso caso, especificamente, nós temos uma questão histórica. O Brasil, ele começou a crescer sem se pensar as cidades. Como você tem um crescimento desorganizado da população... Era um país rural, né? Rural, exatamente. E agora está urbanizado demais. Tanto que hoje você encontra diversas glebas em áreas rurais que têm notadamente característica urbana. E aí é que veio a 3465 de 2017 para tentar trazer para dentro da legalidade essa situação de imóveis informais, onde a característica se tornou eminentemente urbana, sem qualquer infraestrutura e o pior, sem documento, porque eu não tenho sequer nascida aquela unidade imobiliária onde o cidadão reside. Aquilo ali é uma fazenda. Aqui em Brasília isso tem sido muito comum, né? Criar condomínios, principalmente no Parkway ali, quando é um bairro aqui de Brasília, que era um terreno grande, bairro de ricos, né? Onde era apenas uma casa, né? E um terreno imenso. Agora tem 4, 5 casas no mesmo terreno, 6, e virou ali uma comunidade e não há preparo para aquilo, né? Como é que isso já está tudo regularizado ou ainda demora? Perfeito. No caso do Parkway, nós temos uma lei distrital que permitiu o fracionamento mínimo. Mas apenas para 2.500 metros, não me engano. Exatamente, exatamente. Mas para trazer isso mais assim um pouco para o cenário nacional, a legislação que trata de regularização fundiária, ela dividiu 2 tipos de REURB, a REURB-E e a REURB-S. A REURB-S é para aquelas famílias de interesse social, ou seja, quando eu faço o estudo socioeconômico e percebo, por exemplo, que a renda familiar média ali é de 5 salários mínimos. Nesse momento, eu tenho todo um procedimento de regularização diferenciado, que pode gerar, inclusive, na doação daquele imóvel, conforme o caso. E tem uma REURB-E, que é de interesse específico para a população de maior renda. Trazendo para o Distrito Federal, nós temos aqui no Lago Sul, nós temos no Parkway, moradias de interesse econômico muito alto, mas que estão em situação irregular. A gente fala muito sobre regularização, que é importante a regularização, não só porque valoriza o imóvel, mas permite com que a pessoa possa colocar o imóvel como garantia, né? É muito importante. A regularização do imóvel hoje já foi muito facilitada, né? Existem legislações como o Estatuto da Cidade, outros que permitem essa legislação. Perfeitamente. Desde a Constituição Federal de 88, quando se previa, no artigo 182 e 183 da Constituição Federal, o fim social da propriedade de forma mais ampla, e o artigo 6º, que assegurava o direito à moradia, a gente percebe que o país vem evoluindo na legislação. Só para sublinhar aí que a Constituição brasileira garante o direito à moradia, um direito. Perfeito. É um direito assegurado constitucionalmente no artigo 6º. Reforçado no artigo 182 e 183, quando fala do fim social da propriedade. Daí é que nós vimos o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, trazendo ferramentas e trazendo a regularização fundiária como uma das prioridades da política urbana no Brasil. Bom, quando você vê a Lei da Minha Casa Minha Vida, já aí, seguindo essa sequência, ela trouxe a possibilidade da legitimação de posse, ou seja, o Estado te concedia um título de posse, aqueles que estavam ali até mesmo em áreas públicas, e após 5 anos daquele cidadão naquela área, aquilo se convertia em domínio. Quando então surge a já falada 13.465, que traz a REURB, onde eu consigo avançar na implementação da regularização fundiária, até mesmo superando algumas questões de domínio pré-existente, porque eu posso ter uma área pública ou uma área particular, né? E
trazer com ações jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais aquele imóvel para dentro da regularidade. Porém, com um só detalhe, é que nessa regularização, eu às vezes, e aí vem a crítica, e por isso que hoje ela é objeto de ADIM no STF, é porque ela avança em questões de ordem ambiental. E isso é um pouco preocupante. Como assim? Vamos lá. Não é que ela não vai fazer com que o parcelador não tenha uma compensação ambiental, mas ela permite a regularização fundiária para depois ser feito a parte da compensação, da degradação que foi feita ao meio ambiente. Você vê, inclusive, que áreas rurais podem ser regularizadas, mesmo que ela esteja no plano diretor daquela cidade, como área rural. Ora, se o plano diretor, que é uma lei que se renova a cada 10 anos, entendeu que aquela área é rural e não urbana, é evidente que a transformação daquela área em área urbana, eu vou estar agredindo nascentes, eu vou estar agredindo matas, no caso aqui do Distrito Federal, normalmente são vegetações do cerrado. Isso é preciso ser visto com muito cuidado e gera grande preocupação à sociedade. São, na verdade, 2 direitos previstos na Constituição Federal de grande relevância, mas que tem que ter um equilíbrio. Pois é, mas é interessante que esta transformação de áreas rurais em área urbana, isso existe em todas as cidades. Não é só na sua, não. Aqui no Distrito Federal tem isso, em todas as capitais e cidades do interior também. Isso gera demanda. Cada cidade nova que surge, bairro, gera demanda de escola, de apetrechos públicos, né? E isso provoca problemas na gestão, né? Essa é a história de você planejar o desenvolvimento de uma cidade. Quando você tem a ocupação irregular, que é isso que nós vemos no Brasil inteiro, o caso já citado aqui pela Denise, onde o prédio que incendiou era um prédio ocupado por movimentos sociais, que, aliás, tem um papel relevante na política habitacional. Porque quando você... De pressão, né? De pressão e, inclusive, de solução. Porque quando você vive o problema, você apresenta à sociedade aquilo que pode, aos governantes, aquilo que pode servir como caminho para a regularização. Por isso que aqui no DF, para não ficar falando o tempo de lei, o tempo todo sobre legislação, mas a legislação do Distrito Federal ela prevê que 40% das áreas são destinadas às entidades. Estou falando de cooperativas e associações, das áreas públicas de interesse social. 40% para a fila da companhia de habitação e 20% para os vulneráveis, que é outra situação que a gente não pode esquecer. A pessoa que está em situação de rua, aquela cujo próprio Estado retirou a sua casa para fazer uma praça pública, um hospital ou uma via pública, e onde esse cidadão vive hoje. Agora, como é que faz? A gente tem vários prédios ocupados no centro de São Paulo por movimentos sociais. Perfeito. Aqui em Brasília, né, Zé Maria, tinha um hotel aqui no centro da cidade que ficou fechado, há uma briga entre os proprietários, né, porque é uma herança, enfim, eles estão brigando na justiça até hoje. O imóvel fechado, houve uma ocupação que a polícia teve que ir lá fechar. E hoje está aquele Virou esqueleto... ponto de tráfico. Pois é, e aquele esqueleto ali no centro da cidade. Não dá também para obrigar os donos desses imóveis a tomar uma atitude? Ou derruba, ou entrega para a habitação popular, entrega para o governo para fazer alguma coisa. Enfim, não dá para ficar esses esqueletos nos centros das grandes cidades, especialmente aqui na capital da República. São Paulo, a maior cidade do país, vivendo desse jeito. Não existe aí um projeto, um movimento para tentar obrigar as pessoas a resolver essas questões? Perfeitamente. Nós temos instrumentos de regularização fundiária que nos permitem. E por que não adota? Existem 2 fatos. Existe o primeiro, muitas vezes, a vontade política, que é o que movimenta esse país. A vontade política. Por isso que, inclusive, nós temos sempre políticas, não só em habitação, mas em qualquer campo. Nós temos políticas de governo e política de Estado. Normalmente, a gente vive com política de Estado, política de governo e não de Estado. Muda o governo, muda-se a política. Mas o que acontece, no caso, é que eu tenho aí a possibilidade de adquirir por uso capião, eu tenho a possibilidade de se fazer pela REURB, eu tenho instrumentos que eu posso gerar a regularização dessas áreas. É que, na verdade, você vê ali, nesse caso que você citou aqui de Brasília, nós tínhamos uma briga familiar e o prédio permaneceu durante muito tempo ocupado por todo tipo de Não, era ponto de tráfico. Situação, tráfico, prostituição, enfim, uma série de problemas. E a regularização disso? Ou eu venho a demolir aquele prédio, porque, na verdade, tirando o caso de São Paulo, onde eu tinha um prédio histórico, que terminou por cair e matar algumas pessoas, eu tenho situação onde eu tenho
prédios que podem ser ofertados para habitação e que estão fechados há anos e anos e anos sem que o proprietário nada faça. Cadê o fim social da propriedade? Lá previsto, onde eu estava falando, no artigo 182 e 183. O Estatuto da Cidade nada mais faz do que regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Então, instrumento há. Precisa-se de vontade política. É interessante que nós falamos aqui sobre a regularização e sobre programas, né, públicos de habitação. E o prefeito de Barueri, ele me mostrou lá o plano de habitação popular dele. Sim. Ele ergue prédio em locais nobres com ali o objetivo exatamente de não segregar o pobre. Além do que essas pessoas trabalham por ali, né, são motoristas e tal, de áreas nobres lá em Barueri, que tem grandes condomínios e tal. E o Carlos Fulon me falava que isso funcionava muito bem, né? E aqui em Brasília, uma candidata ao governo errou ao dizer: nós vamos levar metrô para cidades que não existem. Ela queria dizer que levar metrô para cidades que não têm metrô. Mas, na verdade, ela errando acertou, que eu acho que deveria levar um metrô para uma cidade que não existe cidade. E depois se constrói a cidade, errando acertou. Não seria mais lógico? Esse é o problema, e ele está certíssimo. Primeiro que, normalmente, se oferta imóveis através de condomínio, não se planeja bairro, não se planeja cidades. É a tal verticalização, né? É a novidade. Esse é o caminho, né? A verticalização, até porque os espaços públicos urbanos destinados à moradia são ofertas escassas, são recursos que têm limite. Então, se eu utilizo mal apenas com moradia unifamiliar, eu não vou resolver o problema habitacional. Hoje, em Brasília, eu tenho 105 mil pessoas numa lista. Para eu gerar habitação para 105 mil famílias, na lista da CODAB, o déficit habitacional do DF é muito maior. Estou falando de lista da CODAB. Se eu fizer moradia unifamiliar, eu não resolvo. E a lógica adotada pelo governo municipal, o qual você traz como exemplo, é a lógica perfeita, porque eu gero moradia onde está o emprego e a renda. E melhor, ao invés de eu ter um novo problema, que é o transporte, porque por mais que eu gere metrô, ônibus, seja lá o que for, e todas essas inovações a nível de transporte público, eu nunca vou vencer. Tem um parlamentar que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, que ele dizia assim: plante via e colha carro. É verdade. Eu já cheguei a essa conclusão. É verdade. Quer fazer engarrafamento? Faça uma avenida nova. Logo, logo o trânsito fica bom e tal, e depois a coisa piora muito. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o Dr. Marcos Palombi, que é o diretor da CODAB, a Companhia de Habitação daqui do Distrito Federal. Nós estamos falando de política habitacional. Vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já voltamos aqui. É isso.